Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Hoje estamos iniciando nossa quarta aula de matemática, tá? E o conteúdo de hoje é equações polinomiais do segundo grau disfarçadas. Então, preste atenção no vídeo, que ele vai estar bem legal, bem fácil de entender, tá? Então, vamos lá, começar a nossa aula. Nosso assunto de hoje é equações polinomiais do segundo grau disfarçadas, tá? E nela, nós temos a equação biquadrada, certo? Então, a gente vai começar determinando as raízes da equação biquadrada. Vê, aqui ele vai dar a vocês uma equação biquadrada, porque ela é elevada ao quarto grau, certo? E para vocês descobrirem as raízes da equação biquadrada, vocês têm que transformar ela em equação do segundo grau. Para isso, nós podemos dizer que x à quarta, certo? É igual a x ao quadrado e y ao quadrado, onde eu tenho que encontrar preferencialmente um dos dois para depois encontrar o outro, certo? Então, aqui vê, eu disse que x à quarta é igual a x ao quadrado e y ao quadrado. Nós vamos começar por y ao quadrado. Onde tiver x, a gente substitui por y, tá? Lembrando que, se eu tenho x à quarta, eu vou substituir por y à segunda. E onde eu só tenho x ao quadrado, eu substituo por y, certo? Então, aqui eu tenho a minha equação do segundo grau. Aí, eu venho e jogo para a Bhaskara, tá? Ó, eu já montei aqui para ir só explicando para ser mais rápido. Vocês vão identificar que aqui A, B e C, que independente daqui ter x ou y, os valores são os mesmos, de A, B, C. Porque vocês vão lembrar que o que define uma equação do segundo grau é quando ela tem incógnitas, duas incógnitas, e uma delas é elevada ao quadrado, independente da letra. Então, aqui a gente substitui certinho. Quem é B, menos 41, vezes A, que é 1, vezes C, que é 400. Elevei ao quadrado, número negativo elevado ao quadrado fica positivo. 41 vezes 41 é igual a 1.681. 4 vezes 400, 1.600. Aí eu vou fazer a subtração e encontrei que delta é igual a 81. Muito bem até aqui. Aí eu venho para a segunda fórmula. Ah, Larissa, mas por que tu tá usando y se a fórmula é x? Porque vocês entendem que eu substituí todos os meus x por y. Então, os meus antigos x' agora são y', certo? Porque no fim de tudo eu tenho que encontrar 4 raízes. Por isso que eu estou trabalhando com y ao quadrado e x ao quadrado, certo? Porque aqui é a minha raiz biquadrada. Então, y é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. A mesma fórmula, a diferença é que eu substituí por y. Aí eu vou lá e boto menos da fórmula, menos 41, que é o que tenho aqui, tá vendo? Mais ou menos raiz de delta. Quem é a raiz de delta? 81. Dividido por 2 vezes a. Quem é a? Ó, 1, certo? Então, aqui, menos com menos, mais 41, mais ou menos, raiz de 81, que é 9, dividido para 2. Aí, aqui eu puxo meu y1 e y2, tá? 41 mais 9, 50, dividido para 2, 25. 41 menos 9, 32, dividido para 2, 16. Achei os meus y'. Então, agora eu tenho que vir resolver. Vê, se vocês observarem aqui, a gente afirmou o seguinte, que x à quarta era igual a y ao quadrado e que x ao quadrado era igual a y, vê que eu substituí? Então, agora a gente tem que achar x ao quadrado. Lembrando que x ao quadrado é igual a o valor de y. E que meu y aqui, ele deu 25 e 16, certo? Minhas duas raízes. Então, eu venho para cá e faço o seguinte. X ao quadrado é igual a 25 e x ao quadrado é igual a 16. Toda vez que vocês tiverem um número, uma letra ao quadrado e vocês quiserem saber o valor da letra, esse que está aqui na potência, quando ele passa para o outro lado, ele vem como raiz, tá?
Porque assim como o inverso da divisão é a multiplicação, o inverso da potenciação é a radiciação, certinho? Então, vocês vão jogar na fórmula. X é igual a o que era ao quadrado passa sendo raiz, tá? Então, eu fiz nos dois, ó. O que era o quadrado passa a ser raiz, porque vocês querem descobrir o valor de x. Então, quem é a raiz quadrada de 25? 5. Quem é a raiz quadrada de 16? 4. Mas aí eu coloquei mais ou menos, porque a minha raiz tanto pode ser negativa quanto pode ser positiva. Porque se eu elevar o 5 negativo ao quadrado, eu vou ter 25. Se eu elevar o 5 positivo ao quadrado, eu continuo com os mesmos 25. Então, o meu conjunto verdade diz o seguinte, que as minhas raízes dessa equação biquadrada são menos 5, menos 4, 4 e 5. Os mesmos números, só que com os dois sinais, certo? Dando continuidade, a gente também vai estudar a forma fatorada de uma equação biquadrada. Lembrando que toda equação biquadrada, ela tem 4 raízes, tá? Ela é composta por 4 raízes, onde eu chamo de x1, x2, x3 e x4. E a fórmula para calcular, na realidade achar a forma fatorada, é a seguinte: x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3 vezes x menos x4 igual a zero. Aí ele diz assim, encontrar a equação biquadrada, e ele dá essas seguintes raízes, mais ou menos 2 e mais ou menos 3, porque vocês lembram que, como agora nós estamos trabalhando com uma equação biquadrada, você tem que ter 4 raízes. Vai ter só 2 resultados, né? Que nem aí, 2 e 3, mas vocês podem dizer que tanto é menos 2, mais 2, mais 3 e menos 3, tá? Então, eu começo aqui na ordem, dizendo que x1 é igual a menos 3, x2 é igual a menos 2, x3 é igual a 2 e x4 é igual a 3, tá? E isso aqui volta para cá, mais ou menos 2, mais ou menos 3. Sempre vocês vão colocar em ordem, tá? Em ordem do menor para o maior. Vejam que está em escala. Aí vocês vão substituir nessa fórmula aqui de cima, certo? Ó, então eu substituí x menos x1, x menos x2, x menos x3 e x menos x4, certo? Então, vamos lá para a continha. Ó, vai ser um pouco complicadinha, ela é mais trabalhosa, mas no fim ela também dá certo. Eu vou pegar uma caneta aqui para dar mais apoio de outra cor, tá? Então, vocês vão fazer aquele velho jogo de o primeiro termo vezes o primeiro termo vezes o segundo termo vezes o primeiro, o segundo termo vezes o segundo. E como a gente está trabalhando com a equação biquadrada, que na realidade vocês querem a forma fatorada dela, então vocês vão primeiro resolver esses dois e depois esses dois, tá? Então, x vezes x ao quadrado. X vezes 2, 2x. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6. Isso tudo dentro de um parênteses. Vezes, aí vocês vêm pra cá e fazem a mesma coisa, ó. X vezes x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 2 vezes x, menos 2x. 2 vezes 3, 6. Menos com menos, mais. Tudo isso é igual a zero. Aí, agora, vocês vão juntar os termos semelhantes que tem dentro do parênteses. Então, aqui, ó. X ao quadrado, 2 mais 3, 5x. Repete o mais 6, fecha parênteses. A mesma coisa aqui. X ao quadrado, menos 3 menos 2, menos 5. E repete o 6, certo? Tudo bem até aqui? Aí, agora, vocês não acharam a forma fatorada, certo? Isso é o segundo passo. Agora, vocês vão fazer a mesma coisa que fizeram aqui, só que a diferença é que vocês têm agora 3 termos, certo? Então, vamos começar. Deixa eu fazer assim as setinhas, para vocês entenderem o que eu tô falando. Certo?
Então, vamos lá. Ó, x ao quadrado vezes x ao quadrado. Toda vez que eu multiplico duas letras, vocês vão lembrar que eu repito a letra e somo os expoentes. Então, x ao quadrado vezes x ao quadrado é x à quarta. X ao quadrado vezes menos 5x, vocês vão repetir o número, menos 5, repetir a letra e somar os expoentes. Então, se aqui está ao quadrado e aqui está só, equivale a 3, porque vocês vão lembrar que aqui tem o número 1. X ao quadrado vezes 6, mais 6x ao quadrado, certo? Agora, o segundo termo multiplica tudo que tem dentro do outro parênteses. 5x vezes x ao quadrado, 5x à terceira. 5x vezes menos 5x, então vai ficar menos 25x ao quadrado, né? 5x vezes 6, 30x. Aí, agora vem para o último termo. 6 vezes x ao quadrado, 6x ao quadrado. 6 vezes 5x, menos 30x. 6 vezes 6, 36. Tudo isso igual a 0. Eu sei que ficou um pouco extensa, certo? Então, agora a gente vai juntar o quê? Os termos semelhantes. Se vocês olharem toda a minha equação, eu só tenho um termo elevado à quarta. Então, eu vou repetir o meu termo, certo? Aí, vamos lá. Quem é que está a terceira? A gente vai eliminando por grau. Ó, aqui eu tenho menos 5x a terceira e aqui eu tenho mais 5x a terceira. Então, quando eu tenho um positivo e um negativo e eles são iguais, eu vou ir... corto, tá? Pronto. Agora, eu vou para quem está ao quadrado. Aqui eu tenho 6x ao quadrado e aqui eu tenho 6x ao quadrado. 6 mais 6, 12x ao quadrado. Observando, eu ainda tenho o 25 que está ao quadrado. Menos 25x ao quadrado, certo? Agora, eu vou para quem só tá com a letra. Aqui eu tenho 30x e aqui eu tenho menos 30x. Então, eu vou cortar também, porque menos 30x vezes menos 30x é igual a 0. E, por último, eu vou observar que eu só tenho o 36 sem letra. Então, eu vou repetir também, certo? Agora, eu venho aqui, ó. Então, eu tenho x à quarta, aí... mais 12x ao quadrado menos 25x ao quadrado, você vai fazer a subtração, porque você tem sinais diferentes. Então, 25 menos 12, menos 13, porque você repete o sinal do número maior, e vai repetir a letra, certo? Mais 36. E você simplesmente encontrou a forma fatorada da sua equação biquadrada. Então, toda vez que ele lhe der... duas raízes e pedir para você encontrar a forma fatorada da equação biquadrada, você vai ter que fazer todo esse lindo processo. E nós também teremos a soma e o produto da raiz biquadrada, tá? Então, vocês já estudaram a soma e o produto, né, da equação do segundo grau, onde vocês tinham x1 vezes x2 e x1 mais x2, né? A soma, utilizando mais, e a multiplicação, o vezes. E aqui, agora, vocês vão ter a mesma coisa, tá? A soma e o produto, sendo que x ao quadrado é igual a y1, x ao quadrado é igual a y2. Então, x é igual a raiz de mais ou menos y1, porque se está ao quadrado, passa como raiz. E x é igual a mais ou menos raiz de y2. Então, vocês vão ter valores, tá? 2 positivos e 2 negativos, eles sendo iguais. E a soma vai se dar através... da soma deles, né? Óbvio. x1 mais x2 mais x3 mais x4. Esse exemplo a gente tá usando letra, tá? Mas vocês também vão ter com números, tá? Então, aqui só é substituir quem é cada um e resolver a soma. E o produto se dá da mesma forma. x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4. x4 é só substituir e fica nesse modelo, que com letra vai ser mais difícil de resolver, porém, na questão vocês vão ter a equação com números, tá? Onde vocês vão achar a soma e o produto dela
através dessas duas fórmulas. Bom, então esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que ele tenha sido bastante esclarecedor, tá? Que possa ter sanado todas as dúvidas de vocês referentes ao conteúdo. Aguardar a atividade e, como de costume, qualquer dúvida é só mandar mensagem que eu vou responder, tá? Então é isso, fiquem com Deus, se cuidem. Eu estou com muita saudade de vocês e até a nossa próxima aula. Beijos!